Boa noite, queridos irmãos. Uma bênção estar aqui com vocês nessa noite, noite de chuva, noite agradável, e aproveito para cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, fui desafiado e vou fazer. Em 2022, eu conheci um casal numa aula lá no seminário, aula de Teologia de Missões, e tive o privilégio de conhecer um casal chamado Danilo e Thaís. Hoje eles são missionários parceiros nossos, nós apoiamos eles. E eu lembro que naquela aula foi interessante conhecê-los porque eles tão novos de idade, e eles são novinhos mesmo, para quem estava aqui quando eles estiveram aqui, perceberam, mas estavam lá no Camboja. E na época que a gente fez a transmissão, eles estavam lá no Camboja. E aquilo me impressionou, um casal de jovens tão novos. Lá no Camboja, deixaram a vida aqui e foram lá para pregar o Evangelho, morar lá e pregar o Evangelho. Um pouco depois eles estiveram aqui no Brasil, porque a missão da qual eles fazem parte o chamou para alguns treinamentos, e eles vieram, fizeram alguns treinamentos, e aí a gente teve o privilégio de conhecê-los pessoalmente, porque eles vieram aqui em Brasília. E nós conseguimos trazê-los aqui, tivemos um tempo bom demais com eles aqui, um café, e ouvimos as histórias do Camboja, como funciona a questão cultural lá, as diferenças, até nos pratos de comidas. E ficou marcado um prato, ovo de pato. Mas não é só o ovo, a gema e a clara, é o patinho lá dentro mesmo. É um prato que eles comem. E eu perguntei para eles no final, vocês gostam de morar lá e passar por isso tudo? E ele me respondeu, Danilo respondeu, Orlando, eu quero morrer lá no Camboja. Eu quero viver lá para o resto da minha vida, pregando evangelho lá. E aquilo me impactou, ver um casal tão disposto a servir a Deus na obra missionária. E lembrando deles, queria aproveitar, nós estamos na Semana Mundial de Oração, e orar por esse casal que está lá no Camboja agora. Eles estão num período de transição, eles chegaram no início do ano passado e se instalaram na capital, mas agora a missão já escolheu um local onde eles vão atuar. Porque lá eles chegam, começam a estudar a língua, eles já estavam estudando, mas aí tem a parte do aprimoramento da língua, e agora eles já foram para a frente de trabalho mesmo. Se mudaram para um local, uma casinha, e agora vão viver lá perto da fronteira, não lembro o nome do país agora, é um nome difícil, mas estão lá. E eu queria orar com vocês por esse casal, para que Deus dê ânimo, dê força, dê saúde. Por ser um local tão privado de recursos, a questão da saúde lá é muito complicada. Então vamos orar por eles? Convido vocês a fecharem os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor levanta a gente com coragem, com disposição, para pregar a Tua palavra em locais que a gente nunca estaremos, Deus. Locais de difíceis acessos, com culturas totalmente diferentes da nossa, que a gente vive aqui. Mas, Deus, o Senhor faz coisas extraordinárias. E o Senhor mexeu na vida daquele casal, na cabeça e na mente, no coração deles, para que eles tivessem esse desejo, amassem aquele povo ao ponto de estarem lá e desejarem permanecer pelo resto da vida lá. Deus, dá capacidade a eles, Deus. Dá a eles domínio da língua para que eles possam se comunicar melhor e comunicar o Evangelho de forma, ó Deus, inteligível. Pai, também roga ao Senhor que o Senhor encha eles de sabedoria, de graça, para que eles possam, Deus, espalhar a mensagem do Evangelho ali no Camboja, e aquele país, ó Deus, que já sofre grande perseguição, ó Deus, possa experimentar de um avivamento, ó Deus. Usa eles, Pai. Dá a eles saúde. Dá a eles, ó Deus, saúde física para resistir aos momentos ali mais difíceis, ó Deus, de mudança de temperatura e de, ó Deus, vírus e essas coisas que acontecem, Pai.
mas também da saúde mental. Eles que estão distantes de todos os familiares e amigos e precisam de companhias. Às vezes, de uma ligação, de um momento, de uma mensagem. Deus, o Teu Espírito, que é o Espírito Consolador, nós rogamos que o Teu Espírito possa consolar, confortar aqueles corações e enchê-los de esperança e de graça para trabalhar na obra do Senhor. Essa é a nossa oração aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, lerei apenas 3 versos. Gênesis 12. Quem for achando, por favor, se coloque de pé para nós fazermos a leitura. Diz assim o texto, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Pai, a Tua palavra é ela que fala ao nosso coração, que expõe o nosso pecado, que nos confronta, que nos anima, que traz fortalecimento para a nossa alma. Deus, nos alimenta nesta noite. Deus, eu rogo ao Senhor, me usa como instrumento em Tuas mãos, Pai. O Senhor sabe mais do que eu, Deus, que eu não mereço estar aqui. Mas o Senhor me chamou para ser instrumento, ó Deus, e é esse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor me use, Deus. Mas também abençoa a vida dos meus irmãos, para que eles possam ouvir de forma atenta e que nada venha nos atrapalhar, para a glória de Cristo, Deus. Para que o nome de Cristo seja conhecido e amado aqui nesta noite, Pai. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Queridos, um aluno, para ter uma boa nota na prova, ele precisa estudar. Nós sabemos disso, temos alunos aqui, eu recentemente era aluno. Ainda continuo, estou fazendo outro curso já. Um empregado, um servidor público, sabe que para receber seu salário, no final do mês, tem que trabalhar. Qualquer pessoa. E eu vivia assim, nesses 2 cenários, de estudante e de trabalhador. Trabalhando para receber no final do mês e estudando para tirar boas notas na prova para ter êxito no final das matérias. O que essas 2 coisas têm em comum são as férias. Quem não gosta de férias? Férias é bom demais. Só que férias é bom quando a gente planeja viajar também. Aí fica bom, não é verdade? Sair de casa um pouco e curtir, quem sabe, uma praia, para quem gosta, ou um campo, para quem não gosta de praia. E viajar é muito bom. Recentemente eu fui para o Rio de Janeiro, os irmãos aqui sabem, fui visitar minha família. Tempo super agradável e bom. E descansar é necessário. Ter esse tempo de descanso, de todo trabalho, esforço, porque foram cumpridas várias tarefas durante o período do ano. E missão é isso, é cumprimento de tarefa. Nesta mesma ideia, tem muitos crentes que querem desfrutar de promessas de Deus, mas sem se comprometer com os trabalhos de Deus. E nós vamos ver melhor essa ideia no texto. Sem antes cumprir a missão de Deus, o trabalho que Deus nos comissionou a fazer. Tem crente que quer desfrutar da bênção, mas também não quer trabalhar não, só quer as férias. No caso aqui do exemplo que nós trouxemos. É a mesma coisa de querer o salário no final do mês sem trabalhar. O tema desta noite chama A Missão Antecede a Promessa. E a missão, no sentido aqui, é de trabalho mesmo.
Então, a missão antecede a promessa. No relato bíblico, nos mostra que Abrão, servo de Deus, ainda não havia sido chamado por Deus. Ele nasceu, em Ur dos Caldeus, e foi com seu pai e sua família para Harã, uma terra em que lá se adoravam Deus Lua. E então ele, seguindo seu pai, foi morar nessa terra, em Harã. Quando Tera, que é o pai de Abrão, levou ele e toda a sua família, e ali Ló foi junto, a esposa de Abrão, Sarai, foi junto. Então foi toda a família morar lá em Harã. E há duas possibilidades aqui que eu vou destacar, e outros teólogos levantam outras, mas eu vou levantar aqui só duas possibilidades do porquê Tera, pai de Abrão, resolveu sair de Ur e foi morar em Harã. São tantos nomes diferentes, né? E duas possibilidades. A primeira é, como eu falei, lá em Harã tinha um templo que eles adoravam Deus Lua. E lá em Ur dos Caldeus, eles adoravam bastante esse Deus da Lua. Então é possível que por motivos religiosos ele tenha se mudado. É uma possibilidade, tá? E uma segunda possibilidade, que é por conta da questão financeira. Harã era uma rota comercial. Havia muita questão no comércio ali, era muito forte. Era uma cidade que tinha muita riqueza. Então, uma segunda possibilidade, que Tera resolveu ir para lá para crescer financeiramente, ou desenvolver seu trabalho, ou prosperar. E assim, eles moraram lá por 50 anos, aproximadamente, até que Tera, que é o pai de Abrão, faleceu. E então Deus chama Abrão. E nós chegamos no momento em que nós lemos aqui, quando Deus chama Abrão. Então a gente tem aqui um cenário em que Abrão, servo de Deus, agora chamado por Deus, ele está vivendo numa terra próspera e que servia a um Deus Lua, e agora Deus o chama para uma nova realidade. E Deus chama não de qualquer forma, mas quebrando tudo o que ele tinha de ligação com o passado, como a gente olha aí para o verso 1. Olha aí para mim, no verso 1 desse texto, como é que diz. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Até aqui. Queridos, se a gente prestar atenção, Deus chama Abrão e diz, sai da tua terra. Ele, lembrando que ele está há aproximadamente 50 anos morando naquela região. Ou seja, já está ali instalado, já está ali com seus bens, sua família, tudo desenvolvido ali. De repente, Deus o chama. E é esse Senhor Deus o chama para romper com tudo que ele tinha. Sai da tua terra. Para nós hoje pode até parecer mais fácil, porque a gente pega o carro e sai de um estado e vai para outro. A gente faz uma mudança e tal. Mas para quem vivia da terra, para quem tinha o seu comércio, para quem tinha as suas coisas ali, era abandonar toda a sua vida. Sair da terra não era simplesmente fazer uma mudança. Não era uma nova proposta de emprego. Era sair da terra. E não só isso, mas da tua parentela. Ali a família dele já estava constituída, os familiares, os parentes estavam todos ali. Isso nos traz segurança? A gente sabe disso. No nosso contexto de vida, quando a gente está morando perto dos familiares, a gente tem uma certa segurança. Precisou de alguma coisa, corre no familiar. Geralmente, a esposa, quando tem filha, a ideia geralmente é traz a mãe, traz a sogra para ajudar aqui em casa. São os familiares que dão essa força. E Deus está chamando, sai da terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Lembrando que o pai dele levou ele para aquela cidade. Ele foi lá para aquela cidade junto com o pai. E agora, Deus está chamando ele para romper exatamente com uma ligação familiar daquilo que existia de adoração, de identidade. Deus está chamando Abrão para uma nova identidade, para uma nova forma de vida. Queridos, quando Deus nos chamou,
Foi para quê? Veja como que é semelhante à nossa vida. Deus nos chamou para romper com todo o nosso passado, romper com todas as nossas tradições, romper com a nossa religião, romper com aquilo que a gente vivia, romper com a nossa própria identidade. Quando Cristo fala assim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É romper com a nossa própria identidade. Essa missão que Deus deu para o crente. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. Esse é o seu objetivo de vida. E um segundo detalhe importante aqui é que Deus não conta para Abrão para onde ele vai. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para onde? Para a terra que te mostrarei. Agora complicou mais ainda. Já é difícil romper com isso tudo. E agora caminhar para um local que você nem sabe para onde é. E é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para dar um passo de confiança, um passo de fé junto com Ele. Irmãos, Deus nos chamou. E isso nós podemos testemunhar. Independente do cenário que você vivia, Deus te chamou. Abraão vivia ali dentro de um cenário religioso, dentro de um cenário confortável financeiramente, mas Deus o chamou lá. Deus chamou cada um de nós aqui. Se alguém aqui ainda não chamou, escuta a voz de Deus hoje. Porque se você está ouvindo aqui essa mensagem de Deus chamar, talvez essa mensagem é para você mesmo. Então, Deus chamou esse homem dentro de um cenário e Deus nos chamou também assim. Quem aqui não vivia num cenário totalmente diferente do que vivemos hoje? Talvez você veio de um contexto religioso, tradicional, antigo, e que era preso a muitas tradições, e Deus te chama para uma nova vida. E Deus nos chama para viver essa nova vida. Talvez você está envolvido em uma vida de ganância profissional. Talvez hoje você foi chamado para viver uma vida diferente, mas você não está vivendo. Meus irmãos, aqui fica claro para a gente que, sendo chamados por Deus e sendo chamados a romper com o passado, se a gente ainda está vivendo ligados àquilo que a vida que nós vivíamos, é bem provável que a gente precise ouvir a voz de Deus novamente, refletir na voz de Deus. Pegar a palavra de Deus e ler para o nosso coração, para a nossa alma, para a gente romper com essas coisas que não são agradáveis a Deus. Deus tem uma nova identidade para nós. Deus nos chamou para vivermos um novo momento na presença dEle. Se há coisas na sua vida aí que estão te prendendo, ainda com os pecados do passado, saiba que Deus tem um poder para te fazer romper. Deus tem um poder em Cristo Jesus para romper com as suas atitudes do passado, com as suas atitudes pecaminosas que talvez você ainda está carregando aí no seu coração. Meu irmão e minha irmã, creia na voz de Deus e agarre-se a ela. Porque é somente através da voz de Deus para a gente romper com os pecados da nossa vida, com as velhas tradições, com as velhas confianças que tínhamos em deuses, talvez no nosso próprio coração. É necessário esse rompimento. Um servo de Deus rompe com as coisas do passado, rompe com os pecados do passado. Não traz para a nova vida. Pensar nisso tudo nos leva a refletir se de fato abandonamos as velhas práticas. Se está faltando você ouvir a voz de Deus para romper com as coisas erradas, escute a voz de Deus nessa noite, chamando você pelo nome, chamando de crente, para romper com os pecados, para viver uma nova vida. Corre o sério risco dos seus ouvidos estarem entupidos, ou você está resistindo a ouvir a voz de Deus para romper com tudo isso. Sabe esse pecado? Aquele pecado que fica lá no íntimo, ninguém vê, ninguém escuta, ninguém sabe, só você.
Você tem vergonha? É necessário romper com ele. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Irmãos, Deus é o autor desse chamado. Porque Ele tem uma missão para nós e Ele nos capacita para esta missão. Há algo ainda para nós fazermos. Há algo diferente para nós vivermos. E este é o nosso segundo ponto. Deus nos capacita para a missão. Olha aí para mim no verso 2. Olhe comigo aí, por favor. Diz assim o texto. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Queria pedir para a igreja agora ler o verso 1 e 2. Por favor. 1, 2, 3 e... Amém. Então Deus chama Abrão para romper e agora vem uma grande missão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Quando Deus fala que vai fazer dele uma grande nação, isso traz algumas implicações que nós devemos reparar. Primeiro que onde Abrão estava, lá onde ele morava, lá em Harã, estava a vida que ele estava vivendo ali no dia a dia. E isso não levaria ele a ser uma grande nação. Ele permaneceu onde ele estava. Se Deus o chama para fazer dele uma grande nação, então se ele permanece, ele não seria uma grande nação. E um segundo aspecto interessante é que Deus o chama a partir dele a fazer uma grande nação. É a partir de Abrão que Deus decide transformar e fazer uma grande nação, contando a partir dele. Então, primeira pergunta que a gente precisa fazer: o que é nação no contexto bíblico? O que é nação no nosso contexto? É bem parecido. Nação é bem diferente de povo. É bem diferente de tribo. Nação é ter um espaço geográfico. Nação é ter uma liderança. Nação é um povo, tem que ter um povo. E nação tem que ter representantes. E, principalmente, nação tem que ter uma identidade. Nós somos uma nação brasileira. Nós temos uma bandeira. Nós somos brasileiros. Nós somos um povo. Nós temos representantes. E Deus chama Abrão para quê? Para ser uma nação. A partir dele, ser uma grande nação. Deus está chamando Abrão não só para ser aquele que inicia, mas ele está ali encabeçando uma grande nação do povo de Deus. Deus está trazendo para si, Deus está comunicando ao povo que ele fará para si mesmo uma nação. Com a identidade de quem? Do próprio Deus. É isso que o texto vai nos mostrar. De ti farei uma grande nação. Então é Deus promovendo essa grande nação. É Deus promovendo um povo que tem a identidade do próprio Deus. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Aqui, irmãos, não é Deus falando que vai encher Abrão de glória e majestade, que todos... Não. É te abençoar. É porque Deus vai cuidar dele em todos os detalhes para que essa nação seja formada. É que Deus vai estar com ele em todos os momentos em que ele precisasse. É que Deus está ali confirmando a ele que ele estaria presente com ele em todos os momentos da vida dele, porque esta nação que Deus prometeu, ela aconteceria de qualquer forma, porque Deus decretou que houvesse uma nação dele. Dentro desse contexto, Deus sabe da sua estrutura. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas capacidades, das suas incapacidades. Ele sabe dos seus dons, porque foi Ele que te deu. Deus conhece mais a você do que a você mesmo. E Deus resolveu fazer de nós nação dele. Nós somos o povo de Deus.
Nós temos a identidade dele. E tudo isso foi promovido por ele mesmo. De ti farei. É ele quem faz. E ele quem nos capacita. É ele quem nos abençoa. Então, meu irmão, dentro dessa missão de vida que você está vivendo hoje, na sua vida, saiba que você tem sido capacitada pelo próprio Deus. A missão de vida que Deus tem para nós, qual é? Qual é a grande missão de Deus? É que o nome dele seja adorado. Por que nós fomos criados? Para glorificar a Deus. A intenção de Deus, o propósito de Deus, a missão de Deus é que ele seja glorificado, que ele seja adorado. E você faz parte dessa missão como povo de Deus, como nação de Deus. Dentro desta comissão, então, dentro desta missão, o nosso trabalho é adorar o nome de Deus. E levar o nome de Deus a ser adorado mais ainda. Por isso que de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação abrange, irmãos, não só ali o povo hebreu. Nós veremos no verso seguinte. Mas, irmãos, compreendam que, sendo essa a nossa missão, adorar a Deus, como que nós faremos para adorar a Deus? E aqui entra algo importantíssimo que já foi falado e vai ser mais e mais, cada dia mais frisado. Nos pequenos grupos, nos grupos de crescimento, na UPA, na UMP, nos cultos, o discipulado. Queridos, não tem como nós adorarmos a Deus se nós não nos parecermos com Cristo. Então é seguindo os passos de Cristo e ensinando os passos de Cristo que nós vamos adorar a Deus. Então qual é a sua missão? Discipular. A grande comissão que tem lá no Novo Testamento, lá em Mateus 28, ela é muito parecida quando a gente olha para esse texto aqui. Os detalhes do texto, elas são muito parecidos. A nossa grande comissão é fazer discípulos. É fazer seguidores de Cristo. Para isso precisamos seguir a Cristo. Você não tem como fazer alguém seguir a Cristo se você não segue. Então, dentro desse propósito de executar a grande missão, saiba que é Deus que te capacita. É Ele quem abençoa, é Ele quem cuida. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Irmãos, é a ação totalmente de Deus, é Deus que nos abençoa. É quando você está cuidando de algum irmão e está ali ensinando as Escrituras, e aí ele levanta uma pergunta. Sabe aquela pergunta que você fala, meu Deus, cadê o pastor aqui para ajudar? Mas de repente, você lembra de um texto que você nem sabia que você tinha ele gravado na mente. É Deus quem te capacita, é Deus que te dá forças, é Deus que vai municiando você mesmo para fazer o nome dele conhecido e adorado. Deus será adorado, irmãos, porque essa é a missão dele. E nós temos o privilégio de participar dessa missão, fazendo discípulos de Cristo. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Coloque-se à disposição de Deus para fazer discípulos, para discipular pessoas. Talvez ainda você tenha dificuldade de falar, eu ainda não sei. Procure gente para você ser capacitado a discipular. Mas a nossa missão é essa, irmãos. Lembra que Deus chamou Abrão para sair de todo o conforto, para sair daquilo que lhe dava segurança. A nossa missão não é construir bens nesse mundo, não é construir família nesse mundo, não é viver esse mundo aqui, mas é adorar a Deus. Mas pela graça de Deus, Deus nos dá bens, nos dá família, nos dá amigos, porque Ele fez de nós o seu povo, a sua nação. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, a promessa de redenção. Verso 3, olha aí comigo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos,
Aqui não é o momento em que Deus está falando que vai vingar a Abraão se fizerem mal para ele. Talvez você, olhando para o texto, possa pensar, então, quem abençoar ele vai ter muitas bênçãos. Quem amaldiçoou ele foi amaldiçoado. Não, é Deus confirmando que ninguém, nem nada, poderia deter a sua palavra de que ele transformaria, que ele faria uma nação para si. E ele usaria a vida de Abrão para isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui, irmãos, é a grande promessa que chega até nós hoje. Que chegou até nós. Todas as famílias da terra, não é que todas as pessoas do mundo, mas de todos os locais do mundo. De todos os povos do mundo inteiro. As famílias seriam benditas porque saíram da maldição do pecado. E em Cristo Jesus receberam a bênção de serem libertas. E essa bênção chegou no Guará 2. Chegou aqui na nossa vida. Chegou na sua casa. Chegou no seu coração. Em ti serão benditos. Meus irmãos, há quantos anos e anos atrás Deus falou com Abrão. E essa promessa está se cumprindo aqui na IPG2. Em ti serão benditas as famílias de toda a terra. As famílias da terra. Irmãos, a única forma de nós fazermos o nome de Deus adorado e glorificado é por meio do discipulado. Essa é a nossa missão. Mas às vezes a gente quer a recompensa de Deus. As promessas, as bênçãos. Ou seja, que bendita todas as famílias da terra. A gente quer essa parte boa, mas às vezes a gente esquece que a gente tem uma missão. Essa noite o propósito é nós nos lembrarmos dessa missão. E cumprirmos essa missão. Para isso vai exigir de você esforço. Vai exigir de você mais leitura da Bíblia. Como um bom estudante ou um bom trabalhador, saiba que você tem uma missão. E ela precisa ser cumprida antes de você desfrutar da promessa. A missão que temos é de adorar o nome de Deus e levar essa adoração a todas as famílias da terra. Nós fazemos isso através do discipulado. É através de ensinar a Cristo. É através de Cristo. Que o Senhor desperte no nosso coração nesta noite esse desejo de fazer discípulos de Cristo. Que sejamos de fato discípulos de Cristo para fazermos discípulos de Cristo. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que primeiro vem a missão, depois a recompensa. O Senhor Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias. Precisamos cumprir essa missão que nós somos chamados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, por nos relembrar dessa missão que nós temos, que é de fazer discípulos. Essa é a missão da igreja, Pai. Essa é a nossa missão como crentes e servos do Senhor, como chamados do Senhor. Deus, desperta o nosso coração, a nossa mente para fazermos mais discipulado, Deus. Que sejamos uma igreja discipuladora, que cresce, ó Deus, no ensino da Tua palavra, que cresce no temor ao Senhor, que cresce, ó Deus, em sabedoria na Tua palavra. Deus, nos permite experimentarmos, ó Deus, desse momento, que vem impactar, ó Deus, a nossa vida, a nossa igreja, a IPG2, o Guará, Brasília, ó Deus, através do discipulado, fazendo que pessoas, mais e mais, possam adorar o nome de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma-nos em Tuas mãos e usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Usa, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, ensinando pela Tua palavra, aos mais novos, aos mais velhos, da Tua palavra, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que fala ao nosso coração e nos
nos lembra dessas verdades, ó Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.